Olá, meu nome é Carolina, sou aluna da especialização em Educação Musical para Professores de Educação Básica da unidade da UERGS em Montenegro. Hoje eu vim apresentar o meu trabalho, que tem como título A Formação Pedagógico-Musical de Pedagogos a partir do projeto Educação Musical para Professores, sob orientação da professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel. É importante explicar primeiramente qual é o meu lugar de fala para poder dar um panorama maior sobre o porquê da escolha do tema. Eu sou pedagoga, formada pela Universidade Federal do Rio Grande em janeiro de 2015. Desde então atuo como professora inicialmente da rede privada e a partir de 2016 na rede pública. Morando aqui na região metropolitana de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, que é de onde eu falo, eu voltei a me reencontrar com o tema de interesse, que era a formação musical e pedagógico musical de professores unidocentes, encontrei essa pós e comecei a cursar. Foi então que surgiu a ideia de novamente falar sobre este tema de pesquisa. É importante entendermos o cenário da música e da unidocência. Existem pesquisas realizadas há muito tempo já sobre essa temática, entre elas os trabalhos da Cláudia Bellocchio, que datam desde 2000 e que já trazem essa preocupação sobre a formação musical e pedagógico-musical dos pedagogos. Nós sabemos que, no que se refere à legislação, quando falamos de educação infantil, por exemplo, nós temos as diretrizes curriculares nacionais que vão dizer que os eixos norteadores da prática pedagógica são as interações e as brincadeiras, e elas precisam garantir, entre tantas aprendizagens, o progressivo domínio das diversas formas de se expressar, de conhecer as diversas manifestações artísticas, entre elas a música. Então, sabemos que o professor que trabalha com educação infantil é o professor unidocente, geralmente o pedagogo. E nós sabemos também o quanto a música faz parte do cotidiano da criança. Portanto, quando esse professor, mesmo na ausência de um especialista, trabalha com educação musical na escola, ele contribui muito para o desenvolvimento musical destas crianças e, consequentemente, para o seu desenvolvimento integral. Isso não exime, não exclui a importância do especialista nas escolas, e sim o quanto é ideal que ambos trabalhem juntos de forma colaborativa para o desenvolvimento musical dessas crianças. Sabemos também que, quando falamos do ensino fundamental, as diretrizes curriculares do ensino fundamental de 9 anos dizem que, na ausência do professor específico de arte ou de música, o professor que é responsável por trabalhar com esse componente é o professor pedagogo. Portanto, cada vez mais se torna urgente que esse profissional possa, sim, conhecer e se sentir seguro para atuar com a educação musical nas escolas. A partir da promulgação da Lei 11.769 de 2008, hoje com uma nova redação, essas discussões ficaram ainda mais emergentes, pois sabemos que existem ainda poucos professores de música na educação básica, principalmente da rede pública, e sabemos também que existem muitos motivos para isso. A Maura Pena traz muito essas questões nas suas discussões. Por isso, sabemos que formar esse profissional, formar o pedagogo, para conseguir atuar com música na escola, também é uma forma de democratizar o acesso à arte, à música e à cultura como um todo, entendendo-a como um bem simbólico e também como parte do patrimônio cultural e histórico da humanidade. Então, sabemos também que a demanda da educação básica é muito grande e que são ainda incipientes os números que encontramos de licenciados em música trabalhando na educação básica. Além disso, a unidocência tem algumas características. O professor unidocente é aquele que trabalha com todas as áreas do saber com a sua turma. Geralmente, ele é o pedagogo, ele trabalha de 4 até 10 horas, dependendo da carga horária, dependendo se a turma é integral, com as crianças e com as turmas, exercendo e desenvolvendo um forte vínculo com essas turmas.
Esse trabalho desse pedagogo, quando envolve música, acaba às vezes superando o trabalho do especialista devido a essa questão do vínculo, devido ao conhecimento que esse profissional já tem dos seus educandos, dos seus alunos. Então, essa é uma característica que favorece, como diz a Cláudia Bellocchio, que tenhamos uma preocupação com a formação musical e pedagógico-musical do professor unidocente. Foi então que, junto com a professora Cristina, pensamos em aliar o meu interesse de pesquisa a um projeto do qual estou fazendo parte junto com ela e demais colegas, que é o projeto de extensão, Programa Educacional, Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços. Esse programa educacional é um projeto de extensão de cunho pedagógico-musical e que envolve diversas ações que se relacionam, entre elas o projeto Vivência Musicais para Bebês, o projeto Oficina de Materiais Sonoros e o projeto em questão, que é Educação Musical para Professores. Esse projeto tem o objetivo de contribuir para que cada vez mais a música esteja presente na escola e trabalhando com um eixo extremamente importante para que isso aconteça, que é a formação continuada de professores. Nesse projeto, nós decidimos oferecer um curso de 40 horas, conforme a intenção que a professora colocou no projeto, dando bases para esse trabalho deste profissional na escola. Então, serão professores, pedagogos, que poderão se inscrever e os 20 primeiros inscritos, se atenderem aos critérios, serão selecionados para participar do projeto Educação Musical para Professores e desenvolver, construir muitos aprendizados através do curso que será desenvolvido nesse projeto. Então, nós pensamos em, a partir daí, desenvolver uma pesquisa sobre como esses professores vão compreender esse processo, sobre o que leva esses professores a procurarem esse tipo de formação. Então, inicialmente, foi necessário fazer uma revisão de literatura, com o tema Formação Musical de Professores Unidocentes, mais especificamente uma formação continuada, voltei para esse olhar. Os locais de busca foram revistas científicas de qualis A1 e A2, como a Música Rodi, Revista da ABEM, Opus, Revista da Fundarte, Educação e Contemporaneidade, Revista Brasileira de Educação, Cadernos de Educação, Educação em Linguagens, Educação em Questão. Revistas que trazem tanto discussões na área geral da educação, quanto discussões mais delimitadas relacionadas à educação musical. Os descritores de busca, as palavras-chave que foram utilizadas para essa busca, foram educação musical, formação de professores, unidocência, formação pedagógico-musical, generalistas, entre outros termos que se mostravam necessários para fazer a busca. Entretanto, como toda busca feita através de descritores, há limitações, pois se o autor do texto não coloca o descritor certo, a palavra-chave certa, você também não vai encontrar o trabalho. Então, muitas vezes se fez necessário ler o título, ler o resumo, para poder encaixar o trabalho nas categorias que serão apresentadas a seguir. O recorte temporal foi de 2008 a 2019, com a justificativa de perceber se a promulgação da 11.769 de 2008, que dispunha da obrigatoriedade do ensino de música na escola, avultou ou não discussões acerca da temática. E até 2009, que era o período, então, que essa revisão de literatura foi feita. A partir da pesquisa surgiram categorias de análise com o material que eu encontrei. Decidi organizar a partir de 3 categorias. Projetos de formação inicial e continuada para professores unidocentes, onde se encaixam pesquisas que relatam e refletem sobre esses processos de formação musical e pedagógico-musical dos professores unidocentes, tanto no âmbito da formação inicial quanto no âmbito da formação continuada, que era o meu foco, mas muitas vezes esses trabalhos vinham com relato de 2 experiências, por exemplo, de formação inicial ou de formação continuada. Também análise de práticas musicais desenvolvidas por professores não especialistas na educação básica, que traz reflexões, relatos sobre práticas que professores não especialistas, ou seja, o professor pedagogo, o professor unidocente, desenvolveu na sua prática pedagógica e que
surgiu a partir de uma proposta de uma instituição, de um curso ou desse próprio professor e que foi analisada posteriormente. E também levantamento de pesquisas sobre a relação música e professor não especialista. Se enquadrou somente uma pesquisa nessa categoria, mas foi necessário criá-la pelo fato de ser diferente das outras duas que já foram citadas aqui. E, inclusive, nessa categoria surge um trabalho muito importante, que é feito um levantamento das pesquisas relacionadas a esse tema, formação musical de professores unidocentes, na revista da ABEM. Então, já traz um panorama, um recorte da minha revisão de literatura dentro desse próprio trabalho. Então, na categoria A dos projetos de formação inicial e continuada para professores unidocentes, eu encontrei 5 artigos que se enquadrassem aos critérios que eu havia pensado. Na categoria B, análise de práticas musicais desenvolvidas por professores não especialistas na educação básica, eu encontrei 3. E o levantamento de pesquisas sobre a relação música e professor não especialista, como eu havia comentado, eu encontrei 1, totalizando 9 trabalhos, o que dá uma média em torno de 1 trabalho ano. O que nos chama atenção, né? Porque nós sabemos que um artigo ele leva mais tempo para ser produzido, mas muitos desses trabalhos, desses artigos se desdobram em diversas apresentações em eventos, nós poderemos encontrar muitas dessas apresentações, dessas ramificações desses artigos em diversos eventos da área da educação e da educação musical. Achamos necessário também fazer uma revisão de literatura sobre formação continuada de professores e compreender o que vem sendo discutido atualmente a respeito da temática para poder trazer um panorama desse tema no cenário acadêmico e dialogar e trazer conceituações que também possam vir a ser a fundamentação teórica posteriormente. Os questionamentos para essa pesquisa foram os seguintes: o que motiva os pedagogos a participarem do projeto Educação Musical para Professores? Qual a motivação destes pedagogos em se inscreverem, em desejar participar do projeto Educação Musical para Professores? Qual a repercussão na sua formação a partir da participação no projeto? O projeto está perto de começar, vai acontecer nos meses de setembro, outubro, talvez pegue um pouco do começo de novembro, e a partir daí a pesquisa terá a parte metodológica sendo desenvolvida. Os objetivos, portanto, são identificar a motivação dos pedagogos para a busca de formação em educação musical. O que os move para buscar uma formação em educação musical, considerando a totalidade dos saberes que compõem a docência desse professor? Investigar as repercussões do projeto na formação pedagógico-musical dos participantes. Qual será essa repercussão que o projeto terá? Hoje não sabemos, mas através da pesquisa teremos um panorama a respeito. Portanto, a metodologia vai ter, a pesquisa de modo geral tem uma abordagem qualitativa, o método vai ser pesquisa documental. E essa pesquisa documental vai se desenvolver através da técnica de coleta de dados, coleta de documentos, nos quais serão analisados formulários, vídeos, fotos que forem surgindo a partir da participação das professoras neste projeto. Nós vamos elaborar questionários, formulários iniciais, formulários durante o projeto, para conhecer essas compreensões, essas motivações e compreender a repercussão do projeto na formação destes profissionais. O tratamento dos dados vai ser feito a partir da análise de conteúdo, para tentar extrair, para tentar compreender quais compreensões podem surgir a partir da análise desses documentos ainda não tratados. O referencial teórico, no que se refere à formação continuada de professores, ainda está em construção. Acredito que muito disso irá vir a partir da pesquisa da revisão de literatura. Mas também, conforme a minha formação em pedagogia, eu sei de autores que tratam desta temática, que tratam da formação continuada do pedagogo, do ser pedagogo, e que podem vir a dialogar com este trabalho. Sobre a formação pedagógico-musical de pedagogos,
unidocentes, generalistas, como também podem ser chamados, existem algumas pessoas que já vêm tratando dessa temática há muito tempo e ramificando seus trabalhos em inúmeros outros trabalhos, como a Cláudia Ribeiro Bellocchio, 2000, 2007, 2008, o Sérgio Luiz de Figueiredo, 2003, 2004, 2005, 2017, o Vitor Mansky, 2016, Queiroz e Marinho, 2007. E é importante também nós falarmos dessas motivações para uma formação continuada em educação musical. Portanto, acredito que a Vanessa Weber e Bellocchio vão dialogar com essa pesquisa no que se refere às crenças de autoeficácia, essa ideia de que o que me torna habilitado, no meu entender, a trabalhar com determinada área, a incluir determinada prática pedagógica no meu fazer. E também as próprias leis exaradas, né, como a 11.769 de 2008, que mesmo sofrendo alteração, as diretrizes para sua operacionalização ainda estão aí, não foram revogadas, então significa que ainda estão valendo, então nós queremos analisar isso também e trazer para o diálogo. Aqui estão as referências do trabalho, as referências principalmente que surgiram a partir da revisão de literatura, por isso a quantidade, e já iremos começar a lançar os formulários e a obter o material da parte metodológica da pesquisa. Muito obrigada, segue meu e-mail caso queiram entrar em contato comigo.